Irmãos, a exposição da palavra de Deus que eu trago para vocês nessa noite está em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 25, nos diz a Bíblia: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Deus de amor, nessa noite estamos aqui. Estamos para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para louvar o Teu santo e bendito nome. Mas Deus, queremos que Tu fales conosco, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar cheio da Tua graça, cheio da Tua misericórdia, para que tenhamos força para seguirmos em frente e vencermos as adversidades que surgem na nossa jornada. Oh Deus, prepara-nos para que nós possamos ver a Tua graça. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, podem assentar-se. Irmãos, cada um de nós precisamos compreender que estar na presença de Deus é um privilégio. Estar na presença de Deus é um privilégio para poucos. Haja vista que o Senhor, Ele abre as portas para que todos sobre a face da terra tenham a oportunidade de honrá-lo, de glorificá-lo e bendizê-lo. No entanto, irmãos, nós sabemos que poucos, e aqui está um desse pouco, que tem buscado o Senhor, que realmente querem estar na presença do Todo-Poderoso. Mas nós precisamos entender que é um privilégio que o Senhor nos concede. É preciso ver essa situação, que o Eterno te chamou, Ele te dá a honra, Ele te dá a glória de servi-lo, a glória de bendizê-lo, a glória de exaltá-lo, amados. Mas infelizmente, nós temos visto que muitos têm dificuldades em aproveitar, a grande graça do Senhor, a mão do Eterno que está aberta sobre nossas vidas. Muitos têm dificuldade em aproveitar, amados, o grande cuidado de Deus para conosco, o zelo que o Senhor tem para com as nossas vidas, e preferem viver uma vida sem Cristo Jesus, e viver uma vida longe dos princípios do Todo-Poderoso, andando segundo os ventos dessa terra, ventos e doutrinas, ventos sejam eles quais forem, mas longe da presença do Todo-Poderoso. Mas, irmãos, a palavra de Deus é muito clara com relação a essas questões, e ela diz que nós precisamos voltar a nossa atenção, voltar a nossa vida e estarmos totalmente à disposição dele, porque ele é a porta que se abriu. A porta que se abriu é a porta que está aberta para cada um de nós. Você precisa passar por ela, nós precisamos passar por esta porta. E quando nós lemos esse texto, irmãos, nós vemos uma comparação muito interessante que é feita, e o Senhor diz: achegai-vos para mim, estejam perto de mim. O autor faz uma comparação lá com a igreja do Antigo Testamento, onde havia uma cortina que separava vocês desse lugar que é chamado Santo dos Santos. Havia uma cortina, e através dessa cortina passava apenas o sacerdote, uma vez por ano apenas, era o Santo dos Santos, reservado. Ali estava a Arca da Aliança, e ali estava a presença do Todo-Poderoso. Mas quando Cristo Jesus veio, amados, Ele derrubou a cortina, Ele rasgou o véu de cima a baixo, e Ele tornou-se a cortina através da qual você que é sacerdote, nós que somos sacerdotes, temos acesso ao Santo do Santo, à presença de nosso Senhor e Salvador.
Irmãos, essa é a verdade de Deus para cada um de nós. E nós precisamos entender isso, queridos, e permitir que essa verdade, ela encontre lugar dentro do nosso coração e que nós vivamos a verdade, vivamos a realidade, vivamos a vida que o Senhor quer que seja vivida. Amados, nós precisamos entender que a vida que nós temos não serve. Por melhor que seja a tua vida, não serve. Ela só é completa a partir do momento que você abraça Jesus como Senhor e Salvador. A partir do momento que você passa pela cortina do Santo do Santo e achega-se à presença do Todo-Poderoso. Evidentemente, amados, que o Senhor está de braços abertos, porque a graça do Senhor está sempre estendida a cada um de nós. E Ele diz que é um privilégio a cada um de nós, é um privilégio para nós estarmos na sua presença e vivenciarmos aquilo que Ele quer para nós. Mas, irmãos, quanta dificuldade em achegarmos ao Senhor, não é verdade? Quanta dificuldade. Talvez você olhe para a sua vida e você pergunte, mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Porque nós temos inimigos que querem nos afastar do Senhor, inimigos que querem te roubar da presença do Todo-Poderoso. Nós temos inimigos, amados, que querem nos levar para distante do Senhor. E se nós não vigiarmos e estivermos atentos, a nossa carne, associada com uma série de espíritos ruins, tentarão contra nós, tentarão nos afastar do Senhor, implantando a semente do pecado no coração. E quando a semente cresce, quando a semente germina e cresce, nós temos que arrancar toda a árvore. E muitas vezes dói no coração arrancar o pecado. Melhor evitar do que tentar arrancar posteriormente. Mas uma coisa é certa, irmãos, o pecado nos impede de passarmos pela cortina do Santo dos Santos. O pecado te impede de passar por Cristo Jesus e ter acesso à presença do Pai eterno. E nós precisamos estar atentos a essa realidade. Porque quando nós entendemos que o Senhor exige de nós uma vida completamente dedicada a Ele. Quando nós entendemos isso, nós vamos fazer tudo o que é possível para vivermos a vontade do Senhor, para cumprirmos a vontade do Senhor. E nós temos feito isso? Temos feito isso, amados? Será que nós temos feito alguma coisa que realmente mostre que amamos o Senhor? Será que nós temos feito alguma coisa que demonstra, que fica claro que nós temos amor para com Deus? Muitas vezes, queridos, nós estamos exatamente na contramão dessa vida, não é verdade? Os nossos atos apontam mais para a direção contrária do Senhor do que para o Senhor. E se você está nesse caminho contrário ao Senhor, o caminho esburacado, muitas vezes assaltado, legal, mas muitas vezes cheio de dores, que é o caminho do inferno. Porque o diabo também não dá moleza para os seus seguidores. Ele não dá. Para uns é um caminho trilhado de diamantes, mas para outros estão indo para o inferno, na dor, no sofrimento, da pior maneira possível. É assim que o maligno faz. Mas o Senhor, Ele diz para você, precisas passar pela cortina, precisa chegar-se ao Santo dos Santos, você precisa ter comunhão com o Todo-Poderoso, você precisa ser uma pessoa que viva a verdade do Senhor a cada instante da tua vida, a cada minuto da tua vida, onde quer que você esteja, precisas viver Jesus intensamente, amados. Precisamos dessa verdade em nossos corações. No versículo 22 de Hebreus capítulo 10 diz: aproximemo-nos com sincero coração. Aproximemo-nos com sincero coração. Ouça, nós precisamos ter um coração sincero ao Senhor. Um coração, amados, que seja transparente para o Todo-Poderoso. Um coração, queridos, que seja totalmente voltado, aberto e cheio da graça do Todo-Poderoso. Quando eu passo na frente dessa luz, fica evidente a sombra, não é verdade? Quando Deus olha para um coração cheio de pecado, é isso que Ele vê, amados. É o que está na frente, é o que aparece.
Ou seja, não é possível escondermos do Senhor o pecado. Você pode esconder do pastor, do teu pai, do teu colega, do amigo, da esposa, enfim. Você pode esconder de todo mundo, irmãos. Mas o dia que você coloca o dedinho no pecado, lá está. E os olhos do Senhor contemplam de imediato. Irmãos, nós não podemos esconder nada do Senhor. O Eterno quer, irmãos, que nós tenhamos um coração sincero, um coração cheio da sua graça, que o amemos acima de todas as coisas, amados. Que o amemos acima de todas as coisas. O Senhor também conhece as nossas motivações. E Ele sabe se há sinceridade nas nossas motivações, o que é que nos faz buscá-lo, o que é que nos faz aproximar dEle, se há interesses ou apenas o mover, o amor para com Deus. Muitos amados estão buscando o Senhor cheios de interesses, apenas interesses, seja eles quais forem, o Senhor conhece. O Senhor, amados, não aceita nada que não seja a verdade. E para com o Todo-Poderoso, nós precisamos ter um coração cheio de verdade. Um coração, amados, cheio da realidade, cheio de verdade, sem fingimento. Nós precisamos, amados, buscar o Senhor com todo prazer. Pelo fato de Deus ser Deus. É isso que deve motivar o nosso viver, irmãos, buscar o Senhor, sabendo que Deus é Deus, e nós precisamos dEle, e Ele abre a porta, Ele está pronto para nos receber, e que este amor, que esta motivação seja verdade, a nossa verdade, queridos. Irmãos, se não for desta forma, nós estamos enganando a nós mesmos, e não vamos chegar a lugar nenhum. Aqui nós temos pregado esse evangelho, o evangelho claro, o evangelho sem sombra, o evangelho que não te deixa na dúvida. Tu precisas de uma vida reta, sincera, verdadeira, em todos os aspectos com o Todo-Poderoso. E quando assim fazemos, amados, há uma coisa, há algo que aparece na nossa vida: o prazer de estar na presença de Deus. Irmãos, quando nós buscamos o Senhor com sinceridade, o prazer de estar na sua presença torna-se evidente. E nós teremos prazer em estar na igreja, prazer de falar do amor de Cristo, prazer em orar, prazer em ler a palavra, porque é através desses meios que nós vamos estreitar a nossa comunhão com o Senhor. E às vezes nós nos pegamos e descobrimos que passamos uma semana sem ler a palavra, não lemos a Bíblia, passamos uma semana com aquela oraçãozinha básica, não temos prazer em falar com Deus. Passamos uma semana sem querer buscar a presença do Senhor, sem querer estar na presença de Deus. Irmãos, o que é que motiva a tua vida? Qual a tua motivação? Esteja atento, irmãos. Precisamos de um coração sincero, de um coração verdadeiro. Ainda no versículo 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Amém? O que é plena certeza? É convicção total. Não resta-nos dúvida. Mas, amados, como é que nós podemos viver com plena certeza se nós não temos amado o Senhor de forma plena? Há situações, queridos, que não se aplicam. Quando nós temos plena convicção, temos plena certeza de Deus na nossa vida, é um envolver completo, irmãos. É um envolver completo. Se eu tenho plena convicção que Deus
é o meu Senhor e Salvador. Quem tem essa convicção, levanta a mão. Oh, glórias, aleluias. Essa convicção que vocês disseram ter, e eu tenho também, ela obrigatoriamente gerará no teu coração um desejo ardente de estar na presença do Senhor. Amados. Com Deus é assim, queridos. Nós precisamos entender, irmãos, que aquele que trabalha o nosso coração não é o ser humano, não é a psicologia, o psiquiatra, não são essas coisas. Quem trabalha o nosso coração é Deus, é o Espírito Santo. Quem gera a convicção em nós é o Espírito Santo, amados. Mas como é que eu tenho convicção? Eu tenho convicção no Senhor, plena certeza, uma fé firme. Se a minha vida no dia a dia com Deus é um tanto quanto duvidosa, não é? Você anda assim, ó, desse jeito, deixa eu ver se eu sei, assim, ó. Não é? Ó, capenga. Eu não sei mancar, mas é coisa parecida com isso aí. Temos andado assim, amados, capengando. Meu Deus do céu, que convicção é essa? Aí aparece, e nós somos bons para isso. Eu sou humano, e o humano erra. O humano vai para o inferno. Coloque isso na sua cabeça. Porque os errados não entram no reino dos céus. Coloque isso na vossa cabeça. Não há pecado que seja justificado pelo Senhor. Não existe. O Senhor não justifica atos errôneos. Não justifica pecado. O Senhor perdoa, apaga pecados. Aí tu passas um mês, 6 meses, manquejando. Parece que precisava de uma muleta. E você quer a bênção do Senhor? Que comunhão é esta? Não existe, igreja. Não existe, amados. O que o Senhor quer de cada um de nós, ouça, em plena certeza de fé. É isso que Deus quer de cada um de nós. Uma certeza, uma convicção real e verdadeira. Mas seguindo o versículo 22 diz, vamos lê-lo todo. Aproximemo-nos com o sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Tendo o coração purificado de má consciência. Oh, meu Deus! O que é a má consciência? É o pecado, as más práticas, e vai por aí, tudo que não presta. Mas o Senhor diz para cada um de nós que nós precisamos ter um coração purificado. Purificado. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Oh, glórias, todos querem ir para o céu, aleluias. Glórias a Deus. Mas passa pela cortina só sacerdotes. Quem passa pela cortina são os sacerdotes. Irmãos, se nós não estivermos purificados, lavados, redimidos no Senhor, é impossível termos acesso ao Santo dos Santos. É impossível termos acesso ao Senhor. É impossível, igreja. Irmãos, nós não podemos, queridos, subestimar o Senhor. Nós não podemos subestimá-lo. É preciso estarmos atentos com relação à justiça do Senhor, às determinações de Deus, àquilo que Ele afirmou, àquilo que Ele determinou, para que a nossa vida vá bem.
Nós queremos ir para os céus, e todos aqui querem, glórias a Deus por isso. Mas, se não houver a purificação, não passa, não entra, não tem acesso ao Senhor. É preciso que haja purificação, igreja, é preciso que haja a purificação, e isto é deixar o pecado, deixar as más práticas, deixar aquilo que te afasta do Senhor, é abandonar a ação demoníaca, é abandonar a carne, é matar a carne, igreja. Nós precisamos, irmãos, sacrificar a carne, e a Bíblia diz, se nós não mortificarmos a nossa velha natureza, carne, velha natureza. Natureza, aquilo que é natural a você, os seus sentimentos naturais. Se você não trouxer isto preso, amarrado, né, sob o controle de rédeas, se você não trouxer dessa forma, tu não entrarás nos céus. Irmãos, a nossa natureza precisa ser transformada completamente, para que seja semelhante à de Cristo Jesus. E é por isso que o texto diz de forma tão clara, tendo o coração purificado de má consciência, tendo o coração purificado de má consciência. Queridos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor é muito clara. E a Bíblia diz que a palavra, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É assim, queridos. Não resta-nos dúvida com relação àquilo que Deus quer para nós. Não resta-nos dúvida. O Senhor não deixa pairar sobre a nossa cabeça dúvidas. Não deixa. Se você tem dúvida com relação às coisas do Senhor, é porque não observou aquilo que Ele mesmo diz, tendo uma fé firme, uma plena convicção, e a convicção vem através do conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus vem através da leitura da palavra. Tu precisas ler a palavra, precisas meditar na palavra, precisas buscar o Senhor, precisas consagrar-se, entregar-se, viver o Senhor de fato. Se não for assim, irmãos, como é que nós vamos agradar o Todo-Poderoso? O que é que te impede de aproximar-se do Senhor? O que é que te impede? Há um texto que Jesus diz, aquele que não deixar pai, mãe, tio, sobrinho, irmão, avó, enfim, aqueles que não deixarem pessoas importantes por amor a Ele, não é digno dele. Ou seja, irmãos, não há nada que é mais importante do que a presença do Senhor na vida do ser humano. Nada é mais importante. Talvez você tenha algo que é mais importante do que Deus na tua vida. Talvez tenha. Analisa bem, reflita. O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante? Se você muito viver, chegará aos 90, 100 anos de vida. Depois disso, são casos raros. Portanto, teremos aí mais meio século de vida para alguns, 10 dias para outros. É assim que funciona. E o que tu tens preparado para quem é? O que tens preparado para quem é? Tens preparado para o Senhor? Ou tens preparado para você mesmo? E quando me refiro a você mesmo, para a tua carne, para a tua natureza, tens vivido para honrar e glorificar o Senhor? Tens vivido para passar pela cortina que é Jesus e ter acesso aos céus? Ou tens vivido para satisfazer a carne em todas as áreas, seja elas quais forem? A velha natureza satisfazemos de muitas formas. O pecado são amplos. Os pecados são amplos. Há pecados de todas as formas.
pecados para você escolher qual você prefere. Mas eu quero afirmar para você que, Senhor, só existem dois. E nós precisamos optar por aquele que pode nos dar, além da bênção sobre a face da terra, os céus como morada eterna. Os céus como morada eterna. Irmãos, o texto que nós lemos, ele fala a respeito dessa mudança de vida, dessa transformação, da necessidade de nos achegarmos ao Senhor, da necessidade de nos agarrarmos a Ele, de vivenciarmos a sua verdade onde quer que nós estejamos. Nós precisamos entender que o Senhor deseja que sejamos completamente lavados e purificados no seu sangue, e que não pode haver nenhum tipo de engano guardado dentro do nosso coração. E o texto diz, e o texto ainda chama-nos a atenção no versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos. Irmãos, o Senhor quer que nós estejamos juntos. O Senhor deseja que você tenha prazer nele e que venha a este lugar ou outro lugar para louvar e glorificar o nosso Senhor e Salvador. Ele quer que estejamos juntos, amados, que estejamos juntos, porque essa unidade, ela produz efeitos positivos. A nossa fé é sustentada, o amor, ele parece que é maior, porque nós vamos ajudar uns aos outros. O ânimo que você pode dar àquela pessoa que está triste, abatida, que muitas vezes está ali sofrendo com a situação da vida, mas você senta com ela, você conversa com ela, mas tudo isso, irmãos, é fruto de uma vida de andarmos juntos, é fruto de uma vida que andam juntos. Precisamos andar juntos, para que haja essa unidade, igreja. E se nós não pagarmos o preço, irmãos, nós não vamos experimentar a grande graça de Deus para com a nossa vida. E olha o que ele diz: e o dia se aproxima. Amém? No final do versículo 25, mas quanto vedes que o dia se aproxima, a volta de Jesus é iminente. A volta de Cristo é iminente. Irmãos, se Jesus voltar, por exemplo, numa quarta-feira, na hora do culto, e você em casa, sem nada a fazer, e aí, como fica? Numa sexta-feira, e você em casa, lavando prato, limpando casa, ou pensando na vida, ou curtindo uma música, sei lá o que está fazendo da vida, e aí? Será que sobe com o Senhor? Irmãos, a nossa salvação não está atrelada à igreja, porque quem nos salva é Jesus. Mas como servos do Senhor nós temos obrigações que Ele impõe aos seus. E quando nós não as cumprimos, estamos desobedecendo e o pecado é gerado em nosso coração, porque toda sorte de desobediência gera pecado. Precisamos estar atentos a isso, amados. Às vezes eu olho na sexta-feira, por exemplo, e vejo tão poucas pessoas aqui. Aí eu me pergunto: meu Deus, se tu voltares hoje, qual é a desculpa que esses amados terão para te apresentar? Será que serão aceitas? Serão desculpas fortes o suficiente para que o Senhor veja e te justifique? Será? Irmãos, nada pode nos impedir de estar na presença do Senhor. Nada pode nos impedir. E nunca esqueçamos, e nós não devemos esquecer jamais, que o Senhor conhece todas as dificuldades comuns aos seres humanos.
O Senhor Jesus não é aquele que está de camarote lá no céu, olhando para baixo e olhando, aquilo é moleza para ele. Não, Jesus passou pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Ele viveu como ser humano, estava despido da sua glória, era homem comum, suscetível inclusive ao pecado, porém foi santo e não pecou. Ou seja, amados, ele sofreu a fome, ele sofreu o cansaço, ele sofreu a perseguição, ele sofreu a força da ação do maligno ao tentá-lo, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos em nosso dia a dia, porém, ele rejeitou tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer, porque ele sabia o que era melhor. Mas parece que nós não sabemos o que é o melhor. Parece que não sabemos. E como é que nós vamos para os céus dessa forma, igreja? Como é que vamos? Irmãos, eu vou ser bem sincero para os amados, vou ser bem sincero mesmo, até porque a Bíblia diz que precisamos ser sinceros, sem fingimento. Se não houver entrega total para o Senhor, não adianta estar na igreja, não adianta ser amigo do pastor, do bispo, do apóstolo, ou outro sacerdote qualquer. Não adianta você estar na maior igreja do Brasil. Nada. Só o Senhor é que pode fazer alguma coisa por nós. Entenda isso. E ame Deus com todas as forças do teu ser. Ame o Senhor com todas as tuas forças. E busquemos o Senhor, igreja. Busquemos o Senhor, irmãos. Busquemos o Senhor. Cuidado, amados, cuidado, porque muitos estão descobrindo tardiamente que não era a forma certa de viver. Mas descobriram tardiamente. Lá na presença do Senhor, aí não tem mais jeito. Cuidado, queridos, cuidado com a nossa aparência de religiosos, mas sem Jesus no coração. Amém? Sejamos atentos a essa verdade e procuremos achegar-nos ao Senhor, estarmos próximos ao Senhor, a passarmos pela cortina que é Jesus, para que possamos ter acesso ao Santo dos Santos, e isso 24 horas por dia. O sacerdote no Antigo Testamento, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Passava por todo um ritual. Mas era uma vida programada. Ele sabia a data. E nós, amados, precisamos estar todos os dias lavados e preparados para passarmos pelo véu, pela cortina, por Jesus, para chegarmos ao céu. Essa é a recomendação de Deus para cada um de nós. Amém? Vivo o nosso Deus. Vivo o nosso Deus. Mensagem número 599.